Define parameters of program. Olá, eu sou Márcio Araújo, voz do Cristóbal Cris Rios. E você está ouvindo um podcast da Rede Trek Brasilis. Olá você, seja muito bem-vindo ao Cérebro de Spock. Eu sou Murilo Von Groll e estamos aqui para dar um start no novo projeto da Rede Trek Brasilis. Comigo aqui para dar o pontapé inicial, temos alguém com mais tempo de TV que eu de idade, Leandro Magalhães. Porra, mas desse jeito você me compromete. Valeu. A idade desse jeito. Não é verdade, pessoal, tô entregando a tua idade de TV, tua carreira, tua longeva carreira. É, sei. Mas tá valendo. Então, exatamente. Fala. Pode falar. Não, então vamos apresentar aqui pro pessoal a ideia do podcast, né? Uhum. Esse podcast vai ser a trilha de comentários da série original para o Trek Brasilis. Uhum. Então, assim, o que nós faremos? A gente faz uma introdução, né? Começar a conversar do episódio. Num dado momento, nós vamos dar play no episódio com o som no mudo. E a partir desse ponto, o pessoal em casa pode assistir o episódio acompanhando nós conversando a respeito do segmento. Ô, Leandro, é basicamente um podcast irmão do Barba do Riker, que é apresentado pelo Ricardo Nespoli pela Stephanie Cristina, e do Café com Genway, né? Do Carlão e da Roberta Maná. É o nosso podcast irmão. Exatamente, entendeu? E nós estamos fazendo aqui nesse modo de trilha de comentário. Uhum. Nada Então, impede, claro, da pessoa querer nos acompanhar todo dia, claro, ouvindo no carro, por exemplo, entendeu? Pode ouvir dormindo, pode ouvir no carro, pode ouvir no avião, mas na festa clandestina, onde ela quiser. Essa dinâmica de poder acompanhar o episódio assistindo a gente comentar a respeito dele, claro. Isso aí, bora lá então. O episódio, né? Isso é um ponto importante. Não podemos esquecer de dizer tem que apresentar que é o piloto, o nosso piloto aqui do nosso episódio. A gente vai fazer pela ordem de exibição da série original, né? Uhum. Então o episódio vai ser hoje The Man Trap, escrito por George Clayton Jones, com direção do Mark Daniels. E também tem crédito, colaboração não creditada na escrita de Roddenberry e do Lee Irwin, que escreveu a outline original do episódio. Bora lá então, bora lá. Então, quando quiser, assim, nós estamos aqui, você conta aí e a gente vai dar play ao mesmo tempo. Bora. 1, 2, 3 e action. Play. Então, a Enterprise está em órbita aqui de M113. Grande planeta, hein? Tá com os efeitos, assim, o que a gente está utilizando para a nossa projeto Netflix aqui é a cópia da Netflix, que certamente será a cópia padrão a partir de agora para todo mundo onde sair, né, de streaming, se acabar indo para Paramount Plus, vai ser sempre. Mas eu acho que ele vai ficar por bastante tempo na Netflix, né, Leandrão? Ah, certamente, né? Deve ter um contrato grande aí. Então, assim, o episódio está começando e é interessante considerar que essa narração, esse log que o Kirk está fazendo nesse momento foi gravado por último. Ele não fazia parte do roteiro do original, mas eles quiseram colocar uma narrativa. Tanto é que nesse ponto do Captain's Log, o Kirk está falando meio que no passado. Entendeu? Ele está falando de tal forma que ele sabe dos eventos que estão para acontecer. Sim, mas aí o Captain's Log vai ver depois. Isso aí não tem nenhum furo nisso. Não tem furo. É que a dinâmica do Captain's Log sugere isso. Uhum. E isso é porque o negócio foi escrito por último, né, no episódio. Basicamente, Leandro, esse episódio ele foi escolhido pela NBC, né, para apresentar a série para o seu público em 8 de setembro de 1966. Ele foi veiculado, dando nascimento a essa franquia que a gente está há tanto tempo amando e falando, né? E então, esse tempo foi lançado e ele que foi o pontapé inicial de jornada. Pode falar antes. Imagina você, nós estamos agora imaginando nós em 1976, 8 de setembro. 66. 8 de setembro de 66, nós estamos olhando Star Trek pela primeira vez. É a única vez que Star Trek vai estrear dessa forma, né, como alguma coisa completamente nova. Agora, toda vez que Star Trek estreia, é um evento, né?
Sim. E enquanto aqui era uma série totalmente inédita para o pessoal, né? E era uma época, Leandro, de grande movimentação assim no mundo, né? 66, esse período transicional, 65, 66, 67, muita coisa estava acontecendo no mundo, né? Ah, sem dúvida, entendeu? E Star Trek estava bem no meio disso, né? Era uma mudança, havia uma grande mudança na televisão, no entretenimento, e na época na que arte, Star Trek né? tá inserida, né? Na arte, tu vai pegar aí 66 é um pouco antes de Sgt. Pepper, por exemplo. Sim. Mas dando o nosso pontapé inicial aqui do nosso podcast, tu acha que ele foi feito a escolha da NBC? Já tinham 6 episódios gravados e 2 editados, o Charlie X e o Arnold Man's Gone Before. E tu acha que essa foi a escolha certa pra lançar a série? Tu acha que ele representa, meu querido Leandro Magalhães, a essência de Star Trek? Ele não é melhor do que o Arnold Man Has Gone Before, mas ele faz um bom trabalho enquanto apresentação da premissa. Ele tem cenas aqui e ali que parecem que são colocadas para isso. Entendeu? A narração do Kirk no começo, do Captain's Log, a situação aí que eles estão no momento tem muito disso, entendeu? Até o ponto que eles encontram com a dança aí. E ao longo do episódio a gente vai ver muito, muito disso também, eu acho. Mas é curioso que o primeiro episódio da série, não vou dizer que ele é focado, mas ele tem um foco no Bones, né? No Magro. Sim. Assim, aqui, nesse momento, ele foi o sexto produzido, né? Então eles já estavam caído do chão correndo, né? Com os personagens. Então deu de ser o primeiro que entrou. Mas eles já estão assim... Eles não estão do nada. Estão acostumados com o personagem. Eles já estão começando a cair dentro dos personagens bem. Entendeu? E acho que isso reflete um pouco e tudo bem, assim. É o Bones, o ponto focal desse episódio. Então o ponto focal do episódio da série inicial é ele. Mas ok, não há problema nenhum quanto a isso, né? Ô Leandro, mas tu acha que ele representa uma palavra que eu odeio usar, mas assim... Por uma série que precisa ser apresentada como piloto, acho que ele representa a essência de Star Trek? Eu acho que de essência, de que tanto se fala por aí, acho que ele tem, assim, encontrar novas formas de vida. Acho que é o aspecto dele que belisca essa questão. Porque ele é muito monstro da semana. É uma trama. Assim, uma trama meio simplória, né? Tipo, vilão da semana e vamos combater ele. Entendeu? Assim, a pessoa que assiste pela primeira vez talvez vai imaginar que vai ser o monstro da semana todo episódio. E que Star Trek tá longe disso, né? Mas enquanto apresentação, eu acho que não foi o pior episódio que poderia ter escolhido, não. Me parece que na pré-produção da série, um dos roteiros considerados para ser piloto, além de Where No Man Has Gone Before, era o Omega Glory, né? Putz! E seria uma catástrofe, né? Mas tudo bem, entendeu? Eu acho que sim. Se tivessem escolhido The Omega Glory, a gente não tava aqui falando desse episódio. Provavelmente não, né? Mas tudo bem, né? Sabe dessa primeira geração de episódios, qual pra mim representa mais Star Trek? The Carbonite Maneuver. Desse lote inicial, acho que seria um dos melhores, né, sem dúvida. E a gente já tem aqui, nesse ponto do episódio, já vimos os dois principais, né, do episódio, né, que é a Jenny Ball como Nancy Carter e o Alfred Hyder como Robert Carter, né? Alfred Hyder foi um ator que tá agora aí na tela, né? É muito uma cara muito conhecida da época. Ele não fez Ocean's Eleven? Série. Oi? Ele não fez Ocean's Eleven? Não, quem fez Ocean's... Quem tava envolvido... Acho que ele tava em Ocean's Eleven, mas quem tava envolvido em Ocean's Eleven, eu acho que foi o escritor, né, posso estar confundindo. O George Johnson, ele escreveu, acho que a história de Ocean's Eleven. Não sei se ele escreveu o roteiro, mas ele fez o tratamento de Ocean's Eleven. Ele também trabalhou em várias séries da época, né, como escritor, e também ele foi coautor no Logan's Run. Entendeu? Era um número de peso para uma série novata, né? Sim, sem dúvida, entendeu? Sim, tinha muito veterano da época na produção aí de Star Trek, né? O Mark Daniels, que dirige aqui
O episódio, ele dirigiu muito a televisão até então, né? Ele trabalhou com a Lucille Ball na produção de I Love Lucy, né? Entendeu? Ele é um cara que já tinha uma experiência de televisão, embora, assim, televisão tinha o quê? 20 anos de idade aí, né? Quando, mais ou menos enquanto indústria, né? Tu curte I Love Lucy? Olha, assim, não é o meu copo de café enquanto sitcom, né? Mas, assim, a Lucille é, assim, alguém que é muito responsável por Star Trek existir e todos nós estarmos aqui, né? Então, sem dúvida, tem um nome a ser sempre celebrado em Jornada das Estrelas. Thank you, Lucy. O episódio, ele é um episódio, assim, que diferente, acho que da grande parte de TOS e de Star Trek, ele dá uma evitada em grandes discussões filosóficas, né? Ele fica muito, muito mais centrado na ação do que na própria mensagem do episódio. Eu acho que até por isso ele foi escolhido, né? Sim, assim, ele tem mais ação do que talvez o tratamento inicial do Leo Irving e o roteiro do Johnson tinha originalmente, porque o Roddenberry quis colocar um pouco mais de ação e a NBC também. Então eles trabalharam um pouquinho mais nisso no episódio do que originalmente talvez viesse a ser num formato do roteiro mais original. E aí o nosso galo velho morreu, né? Aí temos o primeiro red shirt a morrer na... Mas ele é um blue shirt, né? É um blue shirt aí. Entendeu? Fala, continua. Então, assim, o Roddenberry colaborou bastante com o roteiro desse em particular, né? Muitos dizem talvez não para tão bem, mas tudo bem, né? Tu gosta das reescritas do Roddenberry como um todo? Tu acha que faz bem pra série? Não, tem coisa que colaborou muito, entendeu? Eu acho que tem muita colaboração boa, mas também tem muita coisa que ficou, assim, meio corny, talvez, né? Ele era um bom idealizador de ideias. Eu não vou dizer que ele finalizava bem roteiros, né? Eu acho, e aí uma opinião minha, que eu acho que o Roddenberry é uma figura super valorizada em Star Trek. Assim, não tô diminuindo o papel e a importância dele, mas assim, eu acho que a contribuição, por exemplo, do Gene Kun na série clássica, tão importante como a dele, eu acho que nos filmes ele mais atrapalhou que ajudou. Sim. Eu acho que quando ele sai de TNG, a série melhora, entendeu? Não, eu diria, uma vez a gente fez uma comparação lá no fórum, que assim, o Gene Roddenberry, ele é o Bob Kane de Star Trek, e o Bill Finger é o Gene Kun, é o Justman, é todo esse pessoal, é a DC Fontana que veio e adicionou muito ao Mitologia de Jornada. Sim, o falecido fórum, né? Sim, sem dúvida. Porque antes acabou o fórum, né? Só por curiosidade. Assim, ele se esvaziou porque as coisas navegaram para redes sociais, né? O típico fórum, como era tal qual dos anos 2000, não tinha muito mais razão de ser, né? Provavelmente esse debate foi antes de eu nascer. Talvez. Não, mas assim, eu sempre digo, e não é um demérito, Roddenberry, mas que o meu Gene favorito é o Gene Kun, cara. Acho que eu sou apaixonado pelos roteiros dele. Que pena que ele não continuou em Star Trek. Eu acho que até fui eu que escrevi na primeira empresa. Ou eu ou tu. Eu realmente não sei. Eu não tô tomando glória. Eu acho que fui eu. Nessa cena, né, que é uma daquelas coisas do início da série original que tem esse charme entre o Spock e a Uhura, né? Que é de onde eles tiraram aquela trama 2009. de Star Trek de 2009, né? Eu gosto disso. Eu acho que tem seu charme. Eu acho que dá uma participação boa pra Uhura nesses episódios iniciais. E por que parou? Entendeu? E acho que não viram muita química aí, né? Talvez assim, o desenvolvimento do Spock levou ele pra caminhos diferentes, né? Certamente. Mas, por exemplo, ajudou a construção de mundo de jornada. Foi aí que estabeleceram, nesse momento, que Vulcano não tem lua. Entendeu? Uma coisa que fica já pré-estabelecido. Uma coisa assim, que a gente, olhando daqui de 55 anos depois, a gente vê como isso ajudou na construção de mundo de jornada. Mas nesse momento aí é uma das poucas coisas da cabeça deles, né? Eles estão preocupados em jogar uma série de televisão pro ar com a sua qualidade, claro, né?
O cara que escreveu essa linha nunca podia imaginar a repercussão que isso teria, né? 55 anos depois vai estar estabelecido. Todo mundo que é fã dessa série está estabelecido. Não, Vulcano só não tem lua, não pode errar nisso. E às vezes tem um aspecto até um pouco negativo, né? Que às vezes o cara escreve um bagulho correndo lá e vira uma marra do Canon. Isso é uma coisa de se escrever para televisão, né? Uma coisa que o pessoal aí fora tem que considerar, né? Porque vamos escrever, tem que se escrever o roteiro, que não sei o quê. Mas você tem que considerar que é uma dinâmica de televisão. Que existe uma coisa em torno que você tem que trabalhar no ritmo de televisão. Pra mim, o principal caso disso, Leandro, é daquele episódio do Apagar das Luzes de Star Trek que eles apresentam o Zefram Cochrane. Que tem aí um conflito com o Zefram Cochrane de First Contact. Fala, cara, assim, eu simplesmente desconsidero o Zefram Cochrane de TOS, né? Os caras fizeram o bagulho aos 49 do segundo tempo lá em TOS, e aí eu vou ficar me amarrando por causa disso? Eles colocaram lá determinados elementos que serviram como base para muita coisa depois da jornada, e que futuros escritores de jornada tiveram que escrever em torno, né? Faz parte da construção de mundo de uma série que não se imaginava seria a pedra fundamental de uma franquia tão grande. O pessoal tá colocando uma boa série de ficção científica na rua e não pensava nesses aspectos, né? Sim. Eu acho muito interessante esses uniformes, né, do começo da série clássica, o tecido deles, né? Certamente, entendeu? Assim, você vê que é uma coisa feita meio que... não, assim... Tem um bom corte para eles, mas você vê que é uma coisa mais simplificada para a produção de uma série de televisão. Eu tenho certeza que em 2264 os caras não vão estar usando isso no espaço. É 2264 esse episódio, né? Como? 2264 esse episódio, né? Sim. Pergunta, Leandro, uma dúvida que eu sempre tive. Como é que funciona assim? O Arnold Mendes Go Before é o primeiro ano de viagem e aí a partir daí já é o segundo? Entende-se que ali seria, assim, não é bem o começo do primeiro ano. Seria assim, a gente pega a série com eles andando. Entendeu? Então, assim, mas seria o primeiro ano, né? Então isso aí é o primeiro ano ainda. Não seria o primeiro dia do primeiro ano, seria meados do primeiro ano, vamos dizer. Digamos, a Enterprise saiu em maio e eles estão em agosto. Não, acho que mais pra frente. Nunca foi estabelecido de maneira precisa. Tu diz esse episódio. Teria que ver datas no Memorial, talvez se tem alguma coisa pré-estabelecida anteriormente a isso, mas eu acredito que não. Seria meados do primeiro ano da missão de 5 anos. E aí cada temporada representa um ano, né? Sim, a ideia seria essa. E TAS o quarto ano. Entende-se que sim, eu entendo que sim, isso não está estabelecido canonicamente, mas imagina. E esse quinto ano de viagem que ninguém mostrou não estaria aberto aí para um reboot pós Strange New Worlds? O que tu acha? Não sei, acho que não. Acho que eu considero no meu fandom Star Trek Continuous como o quinto ano da série. Sim. Né? Eu acho que cada um tem o seu fandom onde ele vai incluindo uns livros ali, né? Um livro, tipo o Portal do Tempo. Sim, vai incluindo Continuous. Acho que hoje 90% dos fãs tem Continuous no seu quem conhece, seu canon. Certamente, quem conhece. Só assim, eu acho que Continuous ele colocou o sarrafo do filme lá em cima, né? Uhum. Nesse ponto do episódio aí, a gente já meio que sabe, assim, quem tá assistindo mesmo inédito, considera que a Nancy tem a ver com a treta que eles estão enfrentando aí, né? Claro. E eles agora estão começando a ligar a questão do Sal a morte deles com a questão deles estarem questionando por Sal aí nesse momento, né? Que é nessa cena em particular que eles vão estabelecer com mais clareza que a questão do Sal tem sido fundamental no que eles estão comentando aí, né? O Leandro, no roteiro original do Clayton Johnson, o professor Carter, ele sobrevivia no final, né? Ele sobrevive, é uma das coisas que mudaram. O tratamento original do Lee Irwin, se eu não me engano, tem ele sobrevivendo. E dá um final mais bittersweet, eu diria, do que o final meio
meio direto que esse episódio tem, no final das contas. Que assim, que ele morre, o bicho morre e é fim de papo. Porque essa questão, Leandro, do bicho, de um bicho que... Acho que não podemos ficar falando adiante, não vamos dar spoiler, né? No episódio de 50 anos atrás. Mas o episódio ele fala muito sobre isso, sobre a criatura que matou a mulher dele, né? E que ele convia com ela. Acho que fala muito sobre a solidão do ser humano, sim, né? Sim, tem isso, entendeu? O episódio endereça essa questão, né? Assim, que nesse planeta aí havia milhões desses seres, agora não tem mais, só tem mais um. E aí ele se viu na situação, ele mata o bicho ou ele fica com o bicho? Mesmo ele tendo matado a esposa dele, né? E ele escolhe o caminho de um fazer companhia pro outro, no final das contas. E fala muito sobre a solidão do ser humano, é o que o ser humano só é capaz de fazer pra não ficar mais só, né? Exatamente, entendeu? Endereça muito essa questão aí. Acho que é o mote filosófico principal do episódio. Que é uma marca de Star Trek e de TOS, principalmente, né? Ah, sem dúvida, entendeu? Eu acho gozado que, assim, que uma coisa que eu sempre considerei no episódio, assim, ele está estudando a civilização que foi desse bicho. E isso nunca apareceu nos estudos, entendeu? Parece que eles estão descobrindo, quer dizer, não ele, mas a federação, que até então não era conhecida como federação no cânone da série até o momento, né? Isso vai ser estabelecido mais pra frente. Mas, assim, eles estão estudando essa civilização e até agora não esbarraram que existiu os habitantes dessa civilização aí. Entendeu? Onde é que estão? São os antepassados do Vampiro de Sal. Essa aí é a civilização do Vampiro de Sal. O cara tá estudando morreu mais um lá. Mais outro agora, e não é vermelho, hein? Cara, eu vou dizer, a primeira vez que eu vi o episódio na minha cabeça inocente, sabe o que eu achei que era? Que o cara tinha desmaiado e a mulher tinha dado um monte de beijo. Isso era marca de batom. Desconto, eu devia ter uns 8 anos. Dá um desconto. Mas certamente não é uma extrapolação muito doida de se fazer. Até porque no final, ali, quando a mina atrai ele faz uma sugestão ali, né? Gostado que no começo, assim, bem na primeira cena, é estabelecido que, assim, parece que cada um vê quem a pessoa quer ver. Entendeu? Por exemplo, o Red Shirt vê uma bela loira, o McCoy vê a Nancy mais nova. E o Kirk vê a Nancy uma extrapolação daquilo que o Kirk imaginava que ela estaria, baseado na idade dela. Entendeu? E então dá a impressão de que a transformação, o shape-shifting do bicho estaria na mente da pessoa. Não, mas isso é uma dúvida que eu sempre tenho, Leandro. Mas depois, se a criatura, ela... Posso falar ou tu quer falar? Não, pode falar. Pode falar. Se ele realmente faz uma transformação na hora, como se fosse um founder, ou se isso acontece só no olho de quem tá vendo? Não, isso que eu ia falar é o seguinte, o Leandro, se uma pergunta que eu ia fazer, se ela é uma criatura racional que lê a mente da pessoa e projeta aquilo, ou é uma coisa instintiva dela fazer a leitura da mente e projetar pro instinto? Tem a ver com isso também, porque, por exemplo, é uma criatura com alguma inteligência, porque ela engana todo mundo, ela se comporta como as pessoas que ela imita. Então, isso não é meramente reflexo instintivo, assim, ela a gente não conhece ela, a gente não conhece a criatura suficientemente pra gravar em pedra isso, né? Não, mas é uma extrapolação segura de fazer, eu acho, porque ela consegue se comportar como a pessoa que ela tá imitando, até um certo ponto, pelo menos. Então, deve existir alguma coisa telepática aí, de pegar. Ela tinha informação pregressa sobre o McCoy, por exemplo. Sim. Entendeu? Ela conhecia, que o McCoy conheceu a original que ela tá imitando. Eu vou dar um exemplo de um tipo de personagem que ela é parecido, não sei se tu vai lembrar. Pessoalmente, sei que tu já viu o filme, mas não sei se vai lembrar. No Harry Potter 3, tem um ser que é o bicho-papão. O que é o bicho-papão? É um ser que aparece pra qualquer pessoa do maior medo dela. Entendeu? Tipo assim, o teu maior medo, Leandro, é o Aira Bear. Aí ela vai pra ti, ela vai parecer o Aira Bear. O meu maior medo é o... Quê? O Aira Bear e sua barbicha roxa. O meu maior medo é o Salvador Nogueira. Como é que ele vai aparecer pra mim? Salvador Nogueira. Tá. E aí, qual é a grande questão? Qual é a grande questão do capítulo do livro?
como é que ele é realmente. Tá. Entendeu? Como é que o bicho é realmente. Se cada um vê do jeito que é o seu medo. Eu acho que é uma coisa a se perguntar também desse ser, né? Essa interpretação creepy dos atores fazendo o bicho, né, que eu sempre considerei tensa. Assim, embora a gente sabe o que está para acontecer, a gente nesse momento temos informações que os personagens não têm. Mas a interpretação deles consegue transmitir um aspecto meio creepy. Essa questão dos atores que estão interpretando o Vampiro de Sal levarem a mão à boca de maneira meio assim, eles estão tensos, né? É uma colaboração do Mark Daniel na direção. Ele meio que instruiu os atores para meio que transmitir que o Vampiro de Sal tá agoniado, né? Ele tá tenso e precisando daquilo, apesar de ele ter que manter o disfarce dele naquele momento, né? Ô, Leandro, uma pergunta. Tu acha que essa cena agora que passou do povo ali com a ordenança, tu acha que ou com a cabeça que nós temos hoje, representaria uma cena de assédio? Não, eu não consideraria assédio. Talvez hoje, pela sensibilidade atual, mas eu não consideraria assédio, assim, porque ela, assim, é dois homens conversando a respeito dela, entendeu? Assim, pra sensibilidade da época, encaixa muito bem. Não, digo assim, pra hoje. E esse Muppet que os caras têm. Isso é meio ridículo. Esse Muppet é o melhor do episódio, né? Mesmo eles consideraram na produção um negócio meio, assim, diminui o papel dessa flor aí porque não tá ornando, né, mano? Ô, Leandro, mas por que a ordenança, tu que aí é mais especialista que eu em bastidores da série clássica, por que ela ficou só nesse primeiro começo? Ela dizem que ela tinha um problema com drogas, né? Ela teve certos problemas, entendeu? Acho que ela iria ter uma presença tão grande quanto da Uhura, né? Mas aí por problemas pessoais dela, por problemas com a produção, ela foi meio que colocando assim, a margem da série, né? Não foi sendo escrita para fora da série, né? E Leandrinho, e ela ia ser um interesse romântico no Kirk, né? Só que aí espera a ideia do Kirk ser um cara assim mais, entendeu? O Kirk vai ter a mina da semana. A flor tem a formato de uma mão, né? Certinho, né? Bacana isso aí. Parabéns, produção do episódio. Isso aí é meio... É over demais, né? Não é ridículo. Essa planta aí... Essa planta aí tá muito estranha, mas tudo bem, né? Ô, Leandro, mas o que a gente tá falando assim do lance... Ela ia ser um interesse romântico do Kirk, né? Seria, né? Mas aí eles também colocaram assim, acho que eles não quiseram desenvolver isso, talvez por não considerar que um negócio desse de longo termo seria profissionalmente aceitável aí na frota. E será que é, Leandro? Por ela ser a ordenança do cara, acho que ficaria complicado, né? Mas sim, é uma relação meio chefe-secretária, né? Que na época tinha assim, uma aceitação velada disso, mas mesmo assim, né? Acho que não. Especialmente numa situação que eles consideram nesse momento aí a coisa mais militar do que viria a ser. Não, e Leandro, né? Aqui entre nós, a frota é organização militar. Eu também considero. Tem gente que não, que você falar isso é um absurdo, entendeu? O cara quer te bater já, mas eu considero e eu não vejo problema nisso, entendeu? Qual é o problema, né? Falam militar como se o militar fosse. Tudo bem. Tem esse como fosse xingamento, né? O militar. Entendeu? Mas é o braço de defesa da federação. E tem que ter, né? E tem que ter, tipo a república. Essas falas em Swahili é Swahili mesmo. Entendeu? Existe tradução adequada para isso na internet. E eu acho que nesse momento o Vampiro de Sal ele não imitou ninguém em particular. Ele imitou. Talvez ele tenha visto esse tripulante pelos corredores, mas a Uhura depois fala que, assim, de onde caiu esse cara que eu conheceria se ele fosse um compatriota meu na nave, né? Então dá a entender que o Vampiro de Sal meio que extrapolou esse maluco aí, talvez de nenhum tripulante em particular.
Ô, Leandro, e sobre esse elenco, esse casting do começo da série? A Ordenança, o Uhura, o Sulu, o Spock, o McCoy e o Kirk, né? E o McCoy, claro. Tu acha que a troca, depois meio que saiu a Ordenança, entrou o Chekhov, né? Tu acha que depois a edição deu uma melhorada? Como é que tu enxerga esse casting até o final da série? Não, eu sempre considerei a introdução do Chekhov no segundo ano, claro, né, a gente sabe. Mas eu sempre considerei que, por exemplo, para o meu fano, o que é uma explicação retroativa. Ele sempre esteve na nave. Ele sempre esteve na nave, é por isso que o Khan lembra dele. Não, isso pra mim é uma coisa óbvia, assim. Eu não vejo por que as pessoas botam a mão na cabeça. Como é que o Khan lembrava do Chekhov? Meu Deus, o que será de mim? Assim, o Kirk conversando com o McCoy, comunicador, e comendo uns biscoitinhos ao mesmo tempo, assim, não tem nada relevante ao episódio, o biscoitinho. Mas eu sempre considerei um negócio casual que enriquece a cena. Eles não repetem mais essa roupa por baixo do McCoy em outro personagem, né? É uma camisa preta, né? Eu acho bacana. Assim, eu acho que talvez daí que vem a camisa preta do filme de 2009 também, né? Pô, verdade. Vai ver que os caras... Acho que eles só assistiram esse episódio. O JJ só assistiu esse episódio. Isso é esse episódio. Mas, Leandro, voltando ao assunto ali que a gente tava falando, cara, não tem que as pessoas botam na cabeça, meu Deus, como é que o Khan lembra o Chekhov? Cara, ele sempre esteve na nave e foi promovido a ponte. É um negócio tão simples, entendeu? Eu não sei porque que tem tanta celeuma em cima, mas ok, entendeu? Sim, eu não sei qual a dificuldade das pessoas aceitarem isso. Ô, Leandro, uma curiosidade, nesse episódio, o Dr. McCoy dizia pela primeira vez a clássica frase, né? Ele está morto, Dino. Acho que assim, foi bem no começo, quando a gente comentou do primeiro Red Shirt lá morto, acho que ele falou, ele está morto só, se eu não me engano, o pessoal pode voltar e olhar, mas fica sendo um mote do personagem, claro, né? E não seria a última, né? Não seria a última. E virou uma coisa da cultura pop, né? Muita gente até que não conhece Star Trek direito já ouviu falar disso, né? E usa às vezes, né? E repetindo aquele troço que a gente falou no começo. O cara que escreveu essa linha de roteiro, como é que ele poderia imaginar que viraria um meme em 2021? Exatamente, né? É tipo daí o cara que escreveu o It's a Fake lá no In the Fame Moonlight. Uhum. O It's a Fake é mais no fandom só, né? Claro, se você falar para um outro fã... sim. Sim, mas o Está Morto, Jim, tá no nível... tem outra mais alto, né? Tem uma outra também que é muito cultuada na cultura pop do McCoy, que é eu sou um médico, não sou tal coisa, né? Ah, não, sim, essa também. Eu sou um médico, não sou engenheiro, sou um médico, não sou um soldado. Uhum. Falando sobre isso, tem um livro que é sobre esse plot, acho que é eu sou um médico, não sou um capitão. Um livro que o McCoy sai, o Kirk sai com acho que com um Sulu e tal. E deixa de sair, como assim tava tudo muito tranquilo, ele deixa na sacanagem o McCoy de capitão. E dá uma merda. Dá uma merda. E aí, só que como o Capitão Kirk deixou o McCoy de capitão, ninguém pode tirar. E aí tem que resolver a treta ele de capitão. Já leu esse livro? Isso tem um da nova geração também, quando a Crusher também ela fica como capitã da Enterprise num dado momento lá. Não é Troy? Não é Troy? Em Disaster? Agora não, tô tentando lembrar agora. Mas é alguma coisa desse sentido. É um episódio que eles ficam parados em 3 pontos diferentes da Enterprise. Aí fica a Troy, a Holaren e o O'Brien. E aí fica num outro ponto o Worf parindo o filho do O'Brien. E num outro o Riker e o Data. E em outro o Picard no elevador com as crianças. Sim. Baita episódio. Muito bom. Uma coisa interessante também desse episódio, pra lembrar, é que a cena já passou, que foi bem no começo, né? Que é uma coisa que esse episódio tinha e o Roddenberry tirou, mas eles consideraram a ideia boa bastante para manter na mitologia da série, que é a fobia do McCoy com teleporte. A cena inicial tinha o McCoy falando que esse teleporte não é seguro, blá, blá, blá. Eles tiraram por questão de ritmo, mas eles consideraram que a ideia em si seria legal de manter no personagem, por isso que o McCoy tem fobia de teleporte. E algo que ficou também eternizado em Star Trek, né? Sim, a origem disso está naquilo que foi cortado do roteiro desse episódio.
Olha ele mudando aí de agora de doutora pro McCoy. Sim, você vê a mordidazinha na mão de tensão que o Mark Daniel dirigiu os personagens a terem. Ô, Leandro, o ambiente do planeta e as tomadas feitas na órbita, né, foram incrementadas na versão remasterizada, né, em 2007, inclusão de CGI, né? Sim, Você vê que, por exemplo, o CGI, a remasterização, esses efeitos novos, eles modernizam os efeitos, mas eles quiseram manter de tal forma que é como se pudesse ter sido feito na época, caso eles tivessem a mesma tecnologia. Então a tomada sempre é a mesma, eles nunca adicionam muita coisa. Entendeu? Se a nave está indo da esquerda para a direita, a tomada nova de efeitos novo é a nave indo para a esquerda para a direita, mas com um efeito novo. Tanto é que você vê, por exemplo, que eles não colocam aí no planeta, você vê que meio que, assim, a gente aceita por suspensão de descrença, mas você vê que é uma parede num soundstage. Eles poderiam muito bem ter pego esse céu aí alaranjado e tacado um puta céu. Mas aí isso ia desvirtuar demais a natureza da produção. Cara, eu curto esse clima, me engana. Então, sim, sem dúvida, entendeu? Então foi um acerto. Pô, Leandro, por que tu me disse isso? Eu tava enganado que era o troço, agora não sei se parece. Agora eu tô vendo que é um estúdio. É legal, eu gosto dessa cena também que o Carter tá usando um phaser do The Cage. Então, eles repropuseram o phaser do The Cage como arma pessoal dele. Eu achei que isso deu uma pequena construçãozinha de mundo involuntária legal, que mostra que, assim, que uma arma pessoal de alguém seria um phaser mais antigo. Nós sabemos que agora é um phaser mais antigo por causa da época, né? Mas nessa época aí, não se tinha isso. Tu não acha que esse episódio ele bebe um pouco de uma trama um pouco parecida com a The Cage, tipo assim, uma criatura que projeta informação visual? Tem um pouco disso, de fato, né? Não seria... essa tripulante com calça, uma tripulante mulher com calça. Então, isso não foi aposentado. Então, não tem só mulher de vestidinho curto na série original, hein? A gente pode considerar que é canon que na série original tem as mulheres que usam calça também. Tal qual em The Cage, tal qual vai ser em Strange New Worlds. Eu realmente acho complicado. Taca isopor pra todo lado. Eu acho complicado que em 2264 a gente obriga as mulheres a andar de saia na Enterprise, né? Seria um absurdo. Não é assim, você vê que é um uniforme opcional, vamos dizer. Sim. Entendeu? Tá no... Mas o homem também anda de saia em TND, lembra? Que nem lá também, entendeu? Exatamente. O Leandro, o nosso querido Tenente Darnell foi interpretado por um ator que na verdade é uma coisa muito recorrente em Star Trek, né? Que o cara morria e depois ele aparecia em outro episódio como outro personagem, né? Ele voltaria como o nosso querido Alfred Jordan no Y Mud. Quantos caras aparecem nesses episódios, depois aparecem de novo com outros personagens e é os Red Shirts morrendo e depois voltando, né? Entendeu? Você aceita, porque assim, quem que nessa época, reprise não era o comum nessa época, né? Então, nunca vão notar. Qual a explicação canônica pra isso, Sr. Cannon? Sei lá, não faço uma remota ideia. Clone. Irmão gêmeo? Irmão gêmeo. É um gêmeo. Essa tomada vinda da câmera do turbo elevador pra dentro da ponte não é muito comum, né? Pelo menos eu não lembro muito, né? Eu gosto muito da direção do Mark Daniels. É boa. Ele é um dos que mais dirigiu, né? É dele aquela edição, aquele episódio, que acho que é o único episódio com a tomada que olha pra tela e que vai passando na frente da tela com várias informações e o que vai andando na frente da tela, andando, sabe o que eu tô falando? Eu sei qual, mas não tô lembrado se é. Acho que é o Mark Daniels que faz. E eu acho que ele é o recordista de episódios na série clássica. Acho que ele... tem vários. E essa corridinha do Kirk aí é ótima. Porque é uma dancinha, né? Pra que ele tem que rebolar assim? Fazendo uma manobra evasiva aí. Uma coisa que toma tiro, entendeu? Ele fica andando. Nessa época, Leandro, as patentes eram no pulso, né? Era no pulso do uniforme, né? Uma coisa... Mas caindo pro naval, né? De ter patente no... Mas eu gosto daqueles botãozinhos de TND, sabe? Sim, sem dúvida. Assim, a partir daquele ponto, eles começam a estabelecer que patente na Frota Estelar era sempre uns negocinhos na gola, né?
As patentes são, principalmente nessa época, alferes, tenente júnior, tenente sênior, tenente comandante, capitão de frota. Mas capitão de frota não tinha. Eu acho que isso aí, colocaram... aparece citado aqui e ali, mas eu não tenho certeza até que ponto era. Comodoro, né? Comodoro. Comodoro viria a ser usado às vezes, de novo em jornada, mas pouco. Assim, porque Comodoro é uma patente militar das marinhas britânicas e membros do Commonwealth, né? Não é Comodoro é algo entre o capitão e o almirante, né? Entre o capitão e o almirante. É equivalente a contra-almirante na marinha dos Estados Unidos. Mas aí, se eu não me engano, né, na frota, aí tem capitão, comodoro, contra-almirante, vice-almirante, almirante e o almirante manda-chuva. Eu não sei se chegaram a utilizar todas essas em todos... O Kirk não é contra-almirante no The Motion Picture? Teria sido o primeiro posto de almirante dele, embora ali ele tava meio como Chief of Starfleet Operations, né? Que é um cargo que precisaria de um almirante de mais patente para se ter nele, entendeu? Não poderia se pegar um almirante de entry level para isso, entendeu? O almirante Moore, nós vimos que é o clássico almirante de 5 estrelas. A gente viu poucas vezes na série, né? Tem o Cartwright nos filmes, tem o almirante Cobra lá, que é o almirante Moore da Federação, acho que é no primeiro anti-TNG. São poucos que a gente vê no fim, né? Nem deveria se ver tantos, né? Eu diria, até porque é um cargo alto demais para o dia a dia da operação da frota, né? Exatamente. Ele vai ficar em São Francisco, né? Seria um cargo até, entendeu? Para isso mesmo. Você não acha que seria um cargo final pro Kirk? Não. Para o Kirk, é que assim, a gente não tá... O personagem não foi estabelecido para chegar a esse nível de enquanto história pessoal dele, né? Ele sempre foi o cara que tem que tacar a mão na massa. E ele o motion picture meio que estabelece isso, entendeu? Ele quer ter a mão na massa, ele não quer ficar atrás de uma... Criticana. E pergunta, vamos começar o podcast polêmico, Leandro. Não vou perguntar seu favorito. O Kirk é o melhor capitão da Frota Estelar? Se você perguntar o meu capitão favorito... O meu é o Kirk favorito. O meu Cisco. Que assim, cara, escolher entre o Cisco e o Kirk é tipo assim, pra mim, bota uma arma... Agora você fala assim, é o melhor capitão, é difícil estabelecer essas coisas de maneira categórica, né? Isso aí dá muita conversa. Leandro, tu foi preso aqui pelo Império Klingon e a Frota Estelar vai fazer uma operação de resgate pra ti. Quem tu quer que seja o capitão que vai coordenar a operação de resgate pra te salvar? Nesse caso eu quero o Kirk. Então ele é o melhor capitão, não é? Mas aí tá, melhor pra quê? Entendeu? Exatamente, tem tarefas distintas, entendeu? Tem tudo isso aí, né? Bom, talvez pra uma missão diplomática o melhor fosse o Picard, por exemplo. Então, exatamente. Por aí vai. A gente tá caminhando já pro final do episódio, né? Então a gente estaria aqui no começo do terceiro ato, né? Já tá com o Carter aí na sala de reuniões, né? Eu sempre fica aquela dúvida, né? O Carter vê o vampiro de sal como McCoy ou vê como o vampiro de sal mesmo, né? Porque o Carter já tem uma percepção... o próprio Kirk levanta essa hipótese, né? Assim, qual é a percepção que o Carter tem sobre a aparência real dele, realmente? Mas ele não tá parecendo como o McCoy pra todos aí? Ele tá parecendo como o McCoy pra todos, mas o Carter conseguiria ver além do disfarce? Ele já conhece a criatura tão bem assim? Eu acredito que a resposta é sim. Entendeu? Aqui não fica categoricamente explícito isso. Mas é uma explanação que dá pra fazer assim tranquilamente, né? Sim, sem dúvida. Ô Leandro, tu acha que esse episódio tem um pouco de problema de ritmo? Ele fica meio lento às vezes. Acho que ele é um pouco lento no segundo ato, entendeu? Com o bicho andando pra lá e pra cá, meramente procurando sal, entendeu? Acho que ele tem um pouco de problema de ritmo nesse aspecto, mas engata agora bem pro final. Tu colocaria The Man Trap entre aí os 15 e 20 melhores episódios de TOS? Porque pra mim não. Tá ali pelo meio do pacote, vai. 40? Uns 30, vai, vamos sei lá, 30 e poucos.
30 e poucos pra 40, vai. Até porque essa temporada tem umas coisas bem piores, né? Tipo, The Alternative Factor. Ah, não, claro. Esse episódio é uma obra de arte, né, Leandro? Essa vai ser a trilha de comentários mais galhofa da história do TV, né? Não, tem vários aí. A gente tem que cantar uma música cada vez que o Lazarus cair do penhasco. Que uma maravilha. Não, tu topa, Leandro? Cada um canta uma música na hora que ele cair do penhasco. Uma pergunta, tu não acha que a loucura do Kirk por matar a fera não cria um ruído com o personagem, com a essência de Star Trek? Eu acho que talvez o final original do episódio, tal como em versões anteriores do roteiro, onde o Carter sobrevive, e acho que a criatura também sobrevive no final, e aí ele opta por viver, continuar vivendo com a criatura no planeta. Eu acho que tem um Kirk menos assim, eu quero resolver a questão pulverizando um bicho sobre qualquer aspecto. Entendeu? Ele tá até fisicamente meio cowboy nesse episódio, né? Xerife. Claro, eles estão assim, ele tem um problema sério à frente dele e ele precisa neutralizar o problema. Entendeu? Ele não tá se pegando tanto em questões assim, secundárias a isso, né? Tem uma coisa do Roddenberry, uma história que eu acho legal, que acho que o último episódio que ele viu antes de morrer foi aquele episódio do 5º ano de TND, aquele que o Data procura uma fera. É o episódio antes do Disaster. Tu manja? Eu não vou lembrar de cabeça agora da trama. E aí foi o último episódio, aí ele ligou, acho que foi pro Berman, falou, e a criatura morre no final do episódio. E ligou falando, tipo assim, vocês não entenderem nada, a criatura não morre no final, entendeu? Uhum. E é uma coisa meio... A criatura não morre nesse episódio, então... Ele, por mais que ele seja o piloto de abertura, ele não representa muito, né? Sim. O que é jornada. Não sei o que tu acha disso. Não, acho que tem um pouco a ver, sim, né? Nesse ponto aqui, ó, o Spock foi ferido, né? E você vê que é aí que se estabelece que o sangue verde é verde. Foi uma colaboração do Mark Daniels, ele que estabeleceu que o sangue era verde. Entendeu? Tem até um pouquinho de vermelho, porque o laboratório de revelação do filme olhou aquilo lá e falou assim, mas tá meio errado, entendeu? Os caras foram tentar corrigir, aí ficou com um toquezinho de vermelho, entendeu? Que nem o laboratório tentava corrigir a cor da Vina lá no The Cage, né? E voltou a cor várias vezes errada, os caras botando de volta pra... Esse efeito foi claramente uma foto, né? Foi uma steel parada, né, pra mudar pra... Mas isso aí ficou feio, né, gurizada, produção? Mas uma coisa da época, uma coisa que fazia parte do efeito, da capacidade deles fazerem esse efeito pra época, né? Aham. O Leandro, o lance do... Putz, exemplo, do sangue verde. Algo também que virou uma contribuição do Mark Daniels. Mas, cara, eu sempre achei bizarro esse sangue verde. Assim, não é legal, porque eles querem colocar um aspecto alien ao Spock já de cara, né? Mas as orelhas não servem? Né? Não, só a orelha não seria o suficiente, né? Acho que é interessante irem se desenvolvendo elementos à medida que a série progredir. Tu não acha que a orelha ela foi evoluindo com o tempo, né? A formação dela. Eles... Aí tá a maquilagem em particular, né? A maquilagem em particular, né? Maquilagem? Maquilagem de colocar a orelha. Ah, tá. Não é maquiagem? Já tô... Tá bêbado, Leandro? Tá bêbado já. Tá bêbado. E aí ele começa a brigar o Kirk com o McCoy. Mas o que eu ia te perguntar, o que eu ia comentar... Olha lá, ele faz um voodoo no Kirk já pra congelar ele, né? Então você vê que tem um aspecto hipnótico, a capacidade do bicho, né? Olha, ela tá fazendo o Mind Trick. Gurizada, e uma revelação. Quer tu fazer a revelação, Leandro? Sobre essa parte do episódio comigo? Você chegou no ponto que você nunca assistiu. Eu nunca assisti essa cena, porque por algum motivo eu assisti a série clássica umas 5 vezes. Olha as porradas que o... o McCoy tá meio alterado. Nossa, que loucura! Você não quer nem saber, né, ela? É que Ele sai voando já.
É o seguinte, pessoal que tá assistindo o podcast aí. Eu, por algum motivo, assisti a série clássica mais de 5 vezes, mas eu nunca vi a parte final do episódio. E agora eu tô vendo, assim, que bizarro. Então você nunca viu o Vampiro de Sal na forma original dele no episódio? Não. Você já viu fotos do Vampiro de Sal? Ah, óbvio. Claro. Não, é o seguinte, o bicho é muito feio. Assim, essa maquilagem, esse design é muito bom, eu acho, entendeu? Porque, assim, ele tem um jeitão, assim, extremamente creepy. Uhum. E tem um aspecto de tristeza, né? Acho que é por ser o último da espécie, né? Talvez eles não fossem tão feios. Talvez isso aí tá zoado por ser o último da espécie, né? Ô, Leandro, eu assisti a série clássica mais, sei lá, de 4, 5 vezes, mas esse não é o episódio aquele que eu pego assim, pô, sábado de noite, peço uma pizza, pô, vou assistir Derman Trap, entendeu? Sim, não é o que se primeiro pega da prateleira. Assim, e aí acabou que assim, eu nunca vi, sei lá, não tem explicação, é só peço desculpas ao público. Tô assistindo junto com vocês aí o final. Você tá em 8 de setembro de 66 nesse momento. 8 de 66, eu tenho que sair daqui, porque daqui um pouquinho eu tenho que ir comprar o meu revólver que saiu dos Beatles. Então. Que bicho feio, hein, meu Deus. É muito feio. Tu acha ele é até mais bonitinho na versão de Lower Decks, né? Que ele aparece 2 vezes. Alguém dessa espécie aparece 2 vezes, né? Então, como é que ele aparece se é uma espécie, se ela tinha sido extinta, Leandro? Então, assim, uma coisa que é interessante, quando ele aparece em Lower Decks, né? Uma coisa que foi tirada desse episódio é o Carter sobrevivendo. E uma das falas do Carter, no final do episódio, falando pro Kirk, eu vou ficar no planeta, lá, porque eu tenho esperança de encontrar outros que nem ele. Uhum. Ou seja, ele ia passar a estudar o planeta como um todo, não só aquela área que ele estava, em busca de outros sobreviventes da espécie dele. Uhum. Então você vê que a escrita original deixava implícito que talvez não fosse o último da sua espécie. Uhum. Então, por aí a gente tira um fandomzinho básico de que aquele outro lá que apareceu pro pessoal de Lower Decks seria um outro sobrevivente também. E Leandro, pra arrematar tu quer fazer alguma impressões finais já? Não, vamos fazendo aqui as considerações já. Não acabou? Já acabou o fim? Não acabou? Já tá entrando no crédito já. A gente vai ver o crédito? Não, vamos até o fim do crédito, com certeza. Para as considerações finais, ué. Considerações finais, Leandro. Não, eu acho que foi um episódio que serviu bem para apresentar para o público pela primeira vez Star Trek. Não é top shelf da série original. Não é aquele negócio que a gente vai pegar sábado de noite para assistir, né? Não é, mas eu acho que é um episódio que serviu para uma introdução honesta dos personagens para o público na época, as reviews, ele deu uma audiência boa, deu no Nielsen na estreia, e as críticas na época, para os jornais da época, foram média. Foi um episódio médio. Teve quem gostou, teve quem não gostou. É um episódio, sim, que ele deixa um pouco de lado, por mais que ele toque naquela questão que, para mim, acho muito importante do lance da solidão, né? Mas ele é um episódio que foge um pouco das questões filosóficas e foca mais na ação, né? Ele ganhou um toque mais de ação à medida que ele foi sendo reescrito pelo pessoal lá. E aí ele tem esse toque mais de ação, e até acho que por isso que ele foi escolhido pela NBC pra abrir a série, né? Mas eu acho que no Frigir dos Ovos ele não representa completamente a essência gloriosa. Ele tem elementos da essência, mas ele não dá pra ser o poster child da essência, não. Mas eu acho que ele abre bem a série e é uma boa abertura pro nosso podcast, que agora vai seguir pro mais... Quantos? 78 episódios? 78, né? 79, né? Então, e acho que daí a gente toca. Eu acho Leandro, que a gente pode colocar aqui, também fala. Aproveitar, vamos criar aqui uma pequena tradiçãozinha no podcast, saindo de um pequeno comentário. Vamos fazer sempre no final do episódio um pequeno comentário. Sobre o próximo? Não sobre o próximo, mas tirando de um artigo do TB, que é assim, como teria sido esse episódio na Kelvin Timeline? Porque tem um artigo do TB que a gente lista todos os episódios da série original. Sério? Não especulando assim. Lista todos os episódios da série original e manda isso, Leandro, não sabia que existia. Se o pessoal quiser em casa procurar o artigo do Trek Brasil, se chama
o que entrou pelo canon com o novo filme. Uhum. E lá tem uma lista de episódio por episódio. Quais são os elementos do episódio que não teriam sido mudados pelo evento da Kelvin? Uhum. Então, como é que o episódio poderia acontecer ou não, Aqui baseado no filme de 2009? Eu vou ler o The Man Trap. Aí tem um pessoal que vai falar assim, mas o pessoal lá que escreveu, a Kevin falou que mudou tudo, que não sei o quê, que tem um efeito. Eu não considero desse jeito. Eu considero que mudou a partir do momento da Kelvin. Que o Nero encontra a Kelvin da zoeira. Tá aí, fala aí então da primeira. Bom, então do Ben Trap, o que acontece? Esse episódio pode acontecer tal qual aconteceu, só dependendo da Nancy Carter e do Carter ter ido para o planeta M113, porque o bicho já tá lá. Nada que o Nero tenha feito muda isso, né? Não, nada que o Nero tenha feito muda o fato do vampiro de sal estar no planeta M113. Uhum. Tudo depende do Nancy e da Carter irem para lá. Então a priori... Não, as circunstâncias do que aconteceu do Nero poderia ter criado um efeito borboleta que faz com que a vida dos caras seguir um caminho diferente para não ir para lá. Não, mas assim, a priori não. Assim, isso pode variar. O que não pode variar, o que tá lá 100% de certeza, é o vampiro de sal no planeta M113. Uhum. Então é isso que o artigo... Teria acontecido entre o Into Darkness e o Beyond, né? Por exemplo. Porque foi dentro da missão de 5 anos, né? Uhum. Então eu acho que, Leandro, é com essa nota que a gente encerra o programa de hoje. Muito obrigado, esse é o piloto, ou seja, essa que vai melhorar, né? Claro. Muito obrigado, Leandro, pela presença. Obrigado a vocês e a gente vai continuar aí agora pelos próximos 78 episódios da série original de Jornada para esse projeto nosso de trilha de comentário da série original inteira, hein? Nós voltamos então no próximo episódio com o Charlie X para debater esse episódio. E então aí, assina o nosso Instagram, a gente vai estar fazendo o Instagram aí do Cérebro de Spock, tu vai lá e clica, comenta nos comentários do nosso post no TB aqui pra gente comentar, eu e o Leandro conversar com a nossa audiência sobre o episódio. Muito obrigado e tchau, Leandro. Falou pra vocês aí. Valeu, gurizada. Tchau.